Olá, turma, boa tarde. Vim aqui para gravar essa aula para vocês, referente à semana 3 do PET 1. Então, eu vou explicar um pouquinho sobre o conteúdo dessa semana e dar orientações de como você deve resolver os exercícios. Se você já fez, você vai poder agora fazer a sua correção. Se você não fez ainda as atividades da semana 3, você vai agora conseguir realizá-los, tá bom? A semana 3 tem como tema mapa, tá? Mais especificamente, mapas temáticos. Mas, para eu tentar entender o que são mapas temáticos, eu preciso saber o que são mapas, né? O que é um mapa, na verdade? Quando eu abro a minha apostila, quando eu abro o meu livro didático, o livro de geografia e de história estão cheios de mapas. O que são aqueles mapas, na verdade? Como que eu explico para alguém o que é um mapa? Um mapa nada mais é um desenho numa folha de papel ou numa tela de computador do espaço geográfico, ou seja, da nossa superfície terrestre, tá? Só que dentro desses mapas eu posso colocar símbolos, cores e um monte de outras coisas, tá? Então, o mapa nada mais é do que uma ilustração daquilo que é o nosso planeta, só que de forma reduzida. Porque imagina construir um mapa do tamanho do planeta Terra. Não faz sentido, né? Então, por exemplo, numa folha como essa daqui, ó, bem pequenininha, eu posso ter um mapa mundi desenhado. Não posso? Então, significa que nesse mapa mundi eu tenho a superfície terrestre desenhada, só que de forma menor. Tá? Então, os mapas são, na verdade, desenhos que representam a superfície terrestre. Só que, pessoal, sobre os mapas, eu posso colocar vários temas. Ué, Bia, como assim? Porque ao longo da história da humanidade, surgiu a necessidade de representar algumas características naturais do nosso planeta. Como, por exemplo, aonde é que tem certo tipo de relevo, aonde é que tem certo tipo de clima, aonde que tem mais ou menos rios, aonde é que tem mais ou menos violência, aonde é que as pessoas vivem mais anos, aonde é que tem guerra, onde é que não tem. Bom, isso tudo que eu falei para vocês são temas, temas que foram colocados sobre os mapas. E aí, esses temas, por exemplo, eles vão facilitar a nossa compreensão, não só de um local, como do mundo inteiro. Então, por exemplo, eu posso colocar no mapa os casos de dengue, não posso? Ah, vamos pensar, pegar um mapa de Alfenas. O tema é dengue. Então, eu vou ver por bairros quais que são os locais que tem mais ou menos caso de dengue. Olha que tema. Ah, está me vendo no período do coronavírus, eu posso colocar esse tema como algo para ser debatido, né? Então, o tema do meu mapa vai ser casos de coronavírus. Vamos pensar em Minas Gerais. Quais são as cidades que têm mais casos, né? Eu posso colocar esse tipo de mapa, de tema no meu mapa. E aí, pessoal, para colocar esses temas, eu vou fazer uso de vários tipos de símbolos, cores e temas diferentes. Por exemplo, os temas que os mapas foram organizados são variados. Eu tenho alguns exemplos. Eu posso ter um mapa físico. O que é um mapa físico? É aquele utilizado para representar clima, relevo, vegetação, tipos de rocha, os tipos de rios e assim por diante. Coisas que são da natureza. Eu posso criar mapas temáticos com tema econômico, pensando, por exemplo, onde é que tem indústria, onde é que não tem, que tipo de agricultura é praticado, o que é agricultura, pessoal? É o cultivo. Aonde é que tem, por exemplo, mais cultivo de café? Aonde é que tem mais cultivo de cana, de milho, de arroz e assim por diante, né? Pecuária. Quais são os tipos de animais que eu vou criar? Vão ser porcos? Vão ser bois? Vão ser galinha? Né? Mineração. O que é mineração? Tirar o minério do solo. Então, aonde é que tem, onde é que não tem, que tipo de minério é retirado? Tudo isso entra na categoria econômica. Eu posso ter mapas políticos. O que é um mapa político? Que mostra a separação. Se eu pegar, por exemplo, o mapa de Minas Gerais, dentro do mapa de Minas vai ter o limite dos municípios. Ó, isso daqui é município de Fama, isso aqui é município de Areado, isso aqui é município de Paraguaçu, isso aqui é o limite do município de Alfenas, por exemplo. Ou então, se eu pego o mapa mundi,
Ó, isso daqui é o limite do território do Brasil, aqui o Paraguai, aqui a Bolívia, aqui a Argentina, tá? Que mostra as fronteiras, tudo bem? Eu posso ter um tipo de mapa chamado mapa demográfico. Demografia significa população. Então, por exemplo, qualquer dado que eu quero referenciar sobre a população entra dentro da categoria de mapas demográficos. Como, por exemplo, onde é que tem mais pessoas? Onde é que tem menos? Onde é que tem gente que é mais rica? Onde é que tem gente que é mais pobre? Tá? Ou então eu posso ter mapas socioculturais. O que é isso? Que está mostrando a variedade das etnias. O que é etnia? Se você é branco, se você é pardo, se você é preto, se você é indígena, ok? Posso pensar também na diversidade de religião. Quem é católico, quem é adventista, espiritista, budista e assim por diante, tá? Posso pensar nas diversidades de língua, né? Quem fala português, inglês, alemão e assim por diante, tá? Então, esses são mapas socioculturais, tá? Então, o mapa, como eu disse para vocês, ele pode ser lido, interpretado de acordo com esses temas. Então, você pode pensar que um mapa é o texto da geografia, tá? Da mesma forma como a professora de língua portuguesa apresenta para vocês um texto que pode ser lido, um mapa também pode. E ele tem aí um passo a passo de como é que eu faço para ler um mapa, tá? Eu tenho como ler para entender tudo que está dentro do mapa. O mapa, ele vai ter alguns elementos, como, por exemplo, escala, legenda, orientação e fonte, tá? Essas coisas são as coisas obrigatórias que todos os mapas têm que ter. Se o mapa não tiver escala, ele está errado. Se o mapa não tiver legenda, ele está errado. Se não tiver orientação, ele está errado. Se não tiver título e fonte, ele também está errado. É igual, por exemplo, vocês pegarem uma dissertação que a professora de português mandou, você não dá parágrafo, você não colocar ponto final, você não acentuar as palavras, aquele texto fica errado, não é? Então, o mapa, ele precisa ter esses elementos: escala, legenda, orientação, título e fonte. Se faltar uma dessas coisas, o mapa está errado. Bom, além de eu conseguir identificar essas coisas, esses elementos, eu preciso entender o que significa cada um deles. Então, olha só, esse mapa é um mapa que tem todos esses elementos que eu falei antes. Ele vai ter título, vai ter legenda, vai ter fonte, vai ter orientação e vai ter escala. Vamos entender o que é cada uma dessas coisas. A primeira delas que eu falei, título. O que é um título? Vai tratar do tema que está mostrando aqui no meu mapa, certo? Então, por exemplo, a professora de vocês de português traz uma reportagem sobre as mortes por coronavírus. Então, o que você vai saber se aquilo vai te interessar ou não? Você vai ler o título, né? As mortes por coronavírus, ok? Então, o mapa. Qual é a primeira coisa que eu olho? O título. Então, qual que é o título desse mapa? A população total em 2010, certo? Então, eu vou entender que esse mapa vai falar da população total do Brasil no ano de 2010. Perfeito? Beleza. A segunda coisa que eu tenho que olhar, a escala. Olha aqui, a escala está representada nesse local. O que esse mapa está querendo dizer? Que a cada 1 centímetro que eu meço aqui no meu mapa, equivale a 200 quilômetros. Então, se eu pegar uma régua, medir 1 centímetro aqui no meu mapa, aqui dentro daquele 1 centímetro, eu tenho 200 quilômetros. Então, eu posso, por exemplo, medir a distância do Rio Grande do Sul a Roraima com uma régua e calcular qual é a distância real. Então, eu pego, foram 8 centímetros, se em 1 centímetro eu tenho 200 quilômetros, em 8 eu tenho 1.600, por exemplo. Ok? Então, eu preciso ter a escala. É isso que ela quer dizer. Eu preciso ter a orientação. Então, por exemplo, eu pego um mapa. Como é que eu olho esse mapa? É assim? É assim? É assim? Como é que eu olho, né? Então, esse mapa sempre precisa ter uma orientação para saber como é que você segura e que você o interpreta. Então, aqui tem uma rosa dos ventos desenhada, tá? Apontando o norte, o sul, o leste e o oeste. Tendo essa rosa dos ventos, você sabe que aqui é a porção norte,
que aqui é o sul, que aqui é o leste e aqui é o oeste. Eu preciso ter essa orientação, ok? Eu preciso, sempre que eu tenho mapa, observar a fonte. O que é a fonte? É de onde eu tirei as informações para colocar nesse mapa, tá? Então, nesse caso, a fonte é o IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, tá? Então, ó, as informações que tem nesse mapa não fui eu, Bia, que inventou, tá? Eu utilizei os dados que o IBGE tem e construí esse mapa, beleza? A última coisa que o mapa precisa ter é a legenda, tá? Por quê? Bom, eu sei que o mapa está falando da população total do Brasil em 2010, mas o que significam essas cores? O que elas querem dizer, né? Então, a legenda vai me mostrar qual que é o significado de cada coisa que tem dentro desse mapa. Então, dentro desse mapa, eu tenho várias cores. Essas cores vão mostrar para mim a faixa de quantidade de pessoas que tem dentro de cada estado. Por exemplo, o que está nesse amarelinho clarinho, eu tenho cerca de até 1 milhão de habitantes. O que está em laranjinha, eu tenho de 1 milhão e 1 habitantes até 5 milhões de habitantes. O que eu estou em vermelho, eu tenho de 5 milhões e 1 até 10 milhões de habitantes. E o que eu estou no roxinho, aquele estado tem mais de 10 milhões de habitantes. Então, vamos observar. Ó, aqui em Roraima, não está em amarelinho? Esse estado inteiro tem, no máximo, 1 milhão de habitantes. Agora, olha Minas Gerais. Minas Gerais está roxinho. Roxinho significa que esse estado tem mais de 10 milhões de habitantes, certo? Então, a legenda vai servir para eu interpretar as coisas que estão aqui dentro. Então, nesse mapa, no caso, mostrou cores, mas podem ser linhas, bolinhas, pode ser símbolos, desenhos, podem ser várias coisas que estão aqui. Como que eu vou interpretar o que tem dentro desse mapa? A legenda que vai me fornecer essa informação. Então, olha esse mapa. Título: América Setentrional e Meridional. Autor, tá aqui. O que está faltando? Eu tenho orientação? Eu tenho, por exemplo, a legenda? Eu tenho a escala, né? Não tenho essas informações. Então, esse mapa está completo? Não está, certo? Agora, esse daqui, será que a gente consegue interpretar esse mapa? A gente consegue. Para começar, o que eu tenho que fazer? Ler o título. Qual que é o título? Distribuição Espacial da Indústria em 2016. Então, eu vou entender que no Brasil, aonde é que está concentrada as indústrias do nosso país. Então, ó, qual que é o tema desse mapa? O tema desse mapa é a distribuição espacial das indústrias, certo? Como que eu vou saber o que vai indicar cada bolinha dessa? Cada bolinha dessa indica o número de empresas, ó. Então, essa bolinha pequenininha indica que naquele local tem menos de 1.000. Nesse local tem de 1.001 a 5.000. Essa bolinha aqui, um pouquinho maior, de 5.001 até 10.000. E essa bolinha maior, acima de 33.000. Então, quanto mais bolinhas e quanto maiores as bolinhas, mais indústrias eu tenho. O que eu percebo? Aonde estão concentradas as indústrias? Que estado que é esse aqui? Vizinho do nosso estado de Minas. São Paulo, né? Então, as indústrias no Brasil estão concentradas no estado de São Paulo. O que é concentrado? Aonde tem mais, certo? Entendeu como é que eu interpretei? Bom, vamos pensar no Amazonas. Como que está o estado do Amazonas? Tem muitas indústrias ou poucas indústrias? Poucas, olha os pontinhos como são pequenininhos, né? Nessas áreas tem menos de 1.000 indústrias, é muito pouco, certo? Então, o que a gente aprendeu nesse momento, né? O que são textos da geografia, no caso os mapas, que esses mapas podem ser separados por temas e que esses mapas eles precisam ter alguns elementos, como título, escala, legenda, orientação e fonte. Se não tiver esses elementos, ele estará incompleto, estará errado. E aqui, turma, estou para vocês com as atividades abertas para orientá-los como é que vai responder cada uma das atividades, tá? Então, ó, hora de testar seu conhecimento, tá? Então, observa esse mapa. Então, você vai observar esse mapa da sua apostila, tá? Observa o título, a legenda,
o que quer dizer as cores, o que quer dizer cada símbolo que está marcado aqui. Então, atividade 1. Quais elementos compõem os mapas que você consegue identificar aqui? Então, lembra que eu expliquei? Título, legenda, orientação, escala e fonte, tá? Esse mapa tem algum elemento? Qual elemento você consegue identificar? Qual que é o tema desse mapa? É só observar o título que você vai conseguir saber, certo? Atividade 2. Pensando no nosso estado, como se comporta a expectativa de vida da população? Né? Você vai olhar aqui e interpretar as duas legendas. Você vai pensar em Minas Gerais. Como é que é a expectativa de vida? As pessoas vivem muitos anos, vivem poucos anos? Como é que é? Agora, nessa outra atividade, você tem que observar esse mapa aqui, certo? Número 3. Qual é o fenômeno representado no mapa? Como que eu vou saber? Observa o título, certo? O que o título fala? Vai falar de um determinado fenômeno. Escreve qual que é o título, tá? Número 4. O que as cores do mapa representam, tá? Então, você vai observar aqui na legenda. Para eu entender o que cada cor significa, eu vou ler a legenda para conseguir interpretar, né? Olha aqui, quanto mais clarinho, menos pessoas por quilômetro quadrado. Quanto mais pro vermelhinho, mais pessoas por quilômetro quadrado, certo? E aí, tem a segunda parte da atividade 4. Como que esse fenômeno se comporta no estado de Minas Gerais? Então, eu vou observar aqui, ó, o estado de Minas. Será que em todos os lugares eu encontro a mesma quantidade de pessoas ou tem lugar que eu vou encontrar uma cor mais clarinha e em outro lugar uma cor mais escura? Certo? Observa bem aí. E aí, atividade 5, tem aqui uma charge da Mafalda, né? Ela está num diálogo aqui e tem ao fundo um mapa mundi de cabeça para baixo, ao contrário do que a gente está acostumado a ver, certo? Então, observa a tirinha, lê o que está escrito e responde, ó. Você, como Suzanita, considera a representação do mapa como um erro? O mapa, por estar de cabeça para baixo aqui, ele está errado? Sim ou não? Depois, para você ler a afirmativa, na elaboração do mapa, há sempre implícita a intenção de crenças no cartógrafo. Ou seja, sempre que alguém vai criar um mapa, a pessoa que desenhou aquele mapa, ele vai representar aquilo que ele quer ou ele tem que buscar fontes para poder criar o seu mapa. Certo? Tudo bem? Explica essa afirmativa. Ok? Com essas explicações, você tem condição aí de responder ou então fazer a correção das suas atividades. Tudo bem? Fiquem com Deus. Espero que todos estejam bem. Qualquer dúvida, pode me chamar aqui no WhatsApp. Tudo bem? Fiquem com Deus. Até a próxima aula.